Vamos falar sobre algo que muita gente não entendeu, ou talvez finge não ver. É a necessidade de ser um pouco mais egoísta. Sim, você está ouvindo certo, egoísta. Parece forte, né? Mas o que eu quero dizer é que você precisa aprender a se colocar em primeiro lugar, a passar mais tempo focado em você, no que te faz bem, e menos tempo tentando agradar o resto do mundo. Muita gente ela vive, na verdade, com essa síndrome de boa pessoa, sempre querendo fazer tudo por todo mundo, sempre se desdobrando para ser aceita, para ser querida. Mas eu quero te perguntar, aonde é que isso nos leva? A um lugar de desgaste, a um lugar de frustração, de se sentir sempre em segundo plano. Porque quando você está aí se matando para agradar os outros, quem está cuidando de você? Quem está garantindo que você esteja bem, satisfeito, feliz? Provavelmente ninguém, essa que é a verdade. Veja, talvez esteja na hora de mudar o jogo. Talvez esteja na hora de começar a se perguntar o que é que você quer, o que realmente te faz feliz. E mais importante, talvez esteja na hora de começar a dizer não. Aprender a dizer não, vá por mim, é libertador, cara. Você não precisa dar desculpas elaboradas, justificar, não precisa inventar motivos para não magoar os outros. Simplesmente diga não. Porque você não quer, porque isso não te faz bem, por vários motivos. Mas sabe o que mais importa? Quem realmente se importa com você? O que será que eles vão pensar? A verdade é que a opinião deles não paga as suas contas. Simples assim. A opinião deles não garante sua saúde mental. E certamente não te dá a paz que você tanto merece. Sabe o que é mais curioso, amigo? Quando você finalmente começa a se colocar em primeiro lugar, a se cuidar, a cuidar do seu próprio bem-estar, muita gente vai começar a te chamar de egoísta, vai começar a te acusar de frio, de dizer que você só pensa em você mesmo. Cara, deixa eu falar. As pessoas adoram, na verdade, rotular aquilo que elas nem entendem, aquilo que elas não têm coragem de fazer, na verdade. Mas sabe por quê? Porque a maioria delas vive com a autoestima extremamente baixa, lá no chão, com medo de ser rejeitada, com medo de ser amada. Mas você não precisa viver assim. Essa é a realidade. Você não precisa se humilhar para agradar os outros. Viver para si mesmo não significa que você vai ignorar o mundo. Não, é que você vai parar de ajudar quem precisa, muito menos. Mas sim que você vai estabelecer limites claros. Todo mundo precisa ter limites claros. Até a sua boa vontade precisa ter limites claros e estabelecidos. Porque senão, se você não respeita os seus próprios limites, quem é que vai respeitar? E é aí que a vida ela se torna um ciclo interminável de frustrações. Veja, seja esperto, cuide da sua mente, cuide do seu corpo, da sua paz. Não se sinta culpado por isso. Afinal, a única pessoa que realmente deve importar alguma coisa nessa história é você mesmo. O resto que se vire com as próprias frustrações, com a própria baixa autoestima. Veja, se isso parece egoísta demais pra você, talvez seja exatamente a hora de você repensar a sua autoestima. Porque viver bem consigo mesmo é o básico mesmo, é o mínimo. É isso que garante que no final do dia você esteja em paz, mesmo que o mundo inteiro esteja desmoronando. Quem não entende isso bem é porque ainda tem muito a aprender, a tratar sobre esse assunto, sobre o que realmente importa na vida. Veja, vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse abismo que tanto assusta as pessoas. O egoísmo, na verdade, ele é saudável até certo ponto. Veja, convenhamos, ser egoísta ainda é um ponto de vista assim, quase como um pecado moderno. Algo que nos torna menos humanos, talvez. Como se fosse o único caminho aceitável de viver, fosse se sacrificar em nome de uma moralidade imposta, que poucos têm. Mas veja, a ironia disso é que a sociedade ela nos ensina, desde que nós somos pequenos, a sermos pessoas boas, boazinhas, a agradar, a dizer sim, quando na verdade nós muitas vezes queremos gritar não. É quase como um condicionamento, como se nossa felicidade ela estivesse atrelada à aceitação alheia. Mas pare para pensar um pouco. O que acontece quando você passa a vida inteira se desdobrando para encaixar nos moldes dos outros? Sabe o que acontece? Você se quebra, você se perde, você se dissolve e no final você já nem sabe quem você é. Sabe o que é perigoso disso? Quando você finalmente percebe que se perdeu, quando você percebe que viveu anos, uma vida para os outros, o que é que resta? Eu vou dizer o que é que resta. Um vazio existencial. Aquele sentimento amargo que você não viveu a sua vida, mas a vida que os outros projetaram para você. É por isso que ser egoísta nesse sentido não é defeito. Na verdade, é uma necessidade. É uma questão de sobrevivência mental, de sobrevivência emocional. Agora, é claro, vai ter alguns que vão dizer assim, mas e o altruísmo? E a empatia? Como se uma coisa anulasse a outra. Mas aqui está o ponto. O altruísmo sem o autoconhecimento, na verdade, é uma farsa. Se você se sacrifica constantemente sem limites para o bem dos
dos outros, você acaba vivendo uma vida que não é sua. E mais cedo ou mais tarde, a conta vai chegar. E sabe o que ela cobra? Simplesmente a sua sanidade. Amigo, vamos ser honestos. Não há nada de errado em cuidar de si mesmo, em dizer não para proteger a sua paz. O problema é que nós fomos ensinados a associar o cuidado próprio ao egoísmo, no sentido negativo, como se fosse uma fraqueza de caráter. E o pior, às vezes associamos dizer não como uma espécie de traição aos outros. Mas se você não se trair para agradar, quem o fará? Ninguém. Eu vou falar sem rodeios aqui. Essa história que você precisa sempre ser bonzinho, precisa sempre estar disponível, é uma farsa. É uma narrativa confortável para aqueles que se aproveitam da sua boa vontade. Enquanto você vai se afundando em um mar de frustrações e cansaço emocional. Chega uma hora em que o ser humano precisa simplesmente acordar e perceber que não deve nada a ninguém. Você não deve nada a ninguém. A sua primeira obrigação é com você mesmo, é com a sua felicidade, é com o seu bem-estar, e o resto pega a fila de espera. Vamos ser realistas. A maioria das pessoas está mais preocupada em tirar proveito de você do que realmente te ajudar ou te apoiar. Elas querem a sua energia, elas se aproximam de você porque você tem algo a oferecer, querem a sua atenção. E se você não aprender a dizer o não, elas vão espremer você até a última gota. E sabe de uma coisa? Elas não vão se sentir nem um pouco culpadas por isso. Porque você deveria sentir-se mal por se proteger. O que me irrita às vezes profundamente é justamente esse discurso hipócrita de que a gente precisa ser altruísta o tempo todo, que a gente deve se sacrificar em prol de um bem maior. Isso é besteira. Se sacrificar por quem? Se sacrificar pra quê? Pra quem sequer levanta um dedo quando você precisa de algo, quando a coisa realmente aperta para o seu lado? Esse papo de que a gente precisa sempre priorizar os outros, na verdade é uma armadilha, é um truque sujo para nos manter controlados, para garantir que você não ameace a zona de conforto de quem quer continuar se aproveitando da sua bondade. Veja, a sua vida é a sua vida. Você tá no controle dela. Se as pessoas não gostam, problema delas. Elas vão te rotular de egoísta, de insensível. Vão, e daí? É muito fácil criticar quando você está acostumado sempre a ganhar o lado bom da história, né? A custa dos outros. Difícil, na verdade, é encarar alguém que finalmente resolveu se respeitar, que decidiu não mais se sacrificar para agradar a plateia. É aí que isso que você deve fazer talvez seja difícil, mas é realmente o que você deve fazer. Desagrade, coloque limites, faça com que entendam que você não é uma marionete. No fim do dia, você é quem vai dormir com seus próprios pensamentos, com suas próprias escolhas. E sabe o que é bom? Quando a cabeça tocar o travesseiro, você vai ter uma certeza de que você viveu mais um dia por si mesmo, e não para sustentar as expectativas e os caprichos de terceiros. Porque eu vou te dizer uma coisa, quem realmente importa nessa história toda é você. O resto é ruído. Um ruído que pode e deve aprender, né? Que você deve aprender a ignorar.